Obrigado, então, boa tarde. Eu vou adotar, sobretudo, ou colocar-me numa posição de historiográfica, sobretudo historiográfica. E vou começar, embora a certa altura faça uma pequenina abertura para uma outra dimensão, mas sendo historiográfica, eu queria começar pela minha própria experiência, há 40 anos. Nos anos 80, eu fui aluno da Faculdade de Letras da Universidade do Porto de uma disciplina chamada de Filosofia em Portugal. E nessa disciplina, a minha professora, quando ensinou a secção do programa relativa aos conimbricenses, se bem me lembro, já foram 40 anos, é muito tempo, mas se bem me lembro, e julgo que me lembro mais ou menos fielmente, não sei porquê, embora a memória seja muito traiçoeira nestas coisas, ela resumiu a coisa dizendo, mais ou menos em 20 minutos, que era um assunto de relevo, mas relativamente ao qual não valia a pena perdermos muito tempo, porque o relevo estava no facto de alguma historiografia do século XIX lhe dar importância, e depois a brevidade no tratamento do assunto devia-se ao facto dos conimbricenses serem basicamente comentadores de Aristóteles e, portanto, para além do barroquismo, nada mais haveria a dizer sobre quem comenta textos de Aristóteles. Eu perguntei-me, ao lembrar-me deste episódio, eu perguntei-me se as coisas tinham mudado. E, curiosamente, fui comprar um livro que tenho aqui na minha mão, editado em 2010, portanto já se passou muito tempo, que é que dizem-nos no prefácio que narra ou reporta o programa de filosofia em Portugal da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e encontro no capítulo 18, que se intitula A Neoescolástica em Portugal, o curso conimbricense, um conjunto de disparates e de asneiras escritos por alguém que, de facto, não deve ter lido nunca o curso conimbricense, nem sabe o que diz sobre este assunto. Portanto, parece que as coisas não mudaram muito. Mas nós podemos pensar, bom, mas isto é uma situação portuguesa. Não é portuguesa, infelizmente. Nós podemos dar dois exemplos ingleses. Um grande historiador, que é o Frederick Coplestone, que nos anos 30, ou melhor, nos anos 50, exatamente em 1953, dedica o terceiro volume da sua História da Filosofia, intitulado de Ockham a Soares, e a propósito deste grande espaço de tempo dividido entre Ockham e Soares, refere-se aos outros comentários que ele diz ligados a Fonseca e aos jesuítas, e que ele explica que são designados por conimbricenses, dada a sua ligação à universidade, esclarece o Coplestone, e depois dedica vastos capítulos ao pensamento de Soares e não diz mais nada sobre a situação de outros comentários chamados conimbricenses. Isto acontece em 1953, mas em 2006, no terceiro volume de uma outra grande história da filosofia, muito conhecida, do Anthony Kenny, no terceiro volume intitulado A Ascensão da Filosofia Moderna, e em cujo índice temático se encontra a palavra China, mas não se encontra a palavra Coimbra, e depois compreenderão porque é que eu faço esta distinção. Anthony Kenny tem um parágrafo intitulado A Filosofia da Contra-Reforma. Ele refere-se a Soares e a Molina, e mais a Soares do que a Molina, mas nada mais nós podemos encontrar num parágrafo ou num capítulo intitulado A Filosofia da Contra-Reforma e, sobretudo, num livro intitulado, dentro de um conjunto historiográfico vasto, um livro intitulado A Ascensão da Filosofia Moderna. Portanto, não vale a pena ficarmos com pena que a ignorância é apenas nossa, não é? Ela é generalizada. Uma rápida e superficial inspeção às histórias da filosofia e, mormente, à narrativa mais especializada que se tem dedicado à história dos aristotelismos, e Coimbra é um vazio, um silêncio, um flagrante e confrangedor hiato. De facto, isto não é estranho, embora seja incómodo, evidentemente, e tem uma explicação que estará ligada certamente à sociologia,
A historiografia filosófica também tem interesses financeiros de casas editoriais, tem interesses linguísticos, e todo este conjunto de problemas e de situação, evidentemente, que obriga a um silêncio, ou melhor, explica este silêncio e este ato no que se refere aos conimbricenses. E, no entanto, hoje em dia, julgo, e graças a algum trabalho também que temos feito aqui em Coimbra, e já vamos falar dele, o curso Jesuíta Conimbricense, que foi editado em primeiro lugar em 1592, o primeiro título, e o último em 1606, teve de facto, ou tem de facto, uma importância historiográfica, tem um lugar, ocupa um lugar na história da filosofia, julgo eu. Não vale a pena engrandecê-lo, mas também não vale a pena apocá-lo. O trabalho objetivo da ciência e da historiografia é reconhecer o que tem que ser feito com objetividade. E a sua importância na história da filosofia, sobretudo na história do peripatetismo, é de facto indiscutível. E se quiséssemos evidenciar logo à partida porque que isto, ou melhor, darmos alguns argumentos a favor desta importância, talvez os primeiros argumentos pudessem ser de ordem numérica. Os vários volumes foram, de facto, publicados a partir do século XVI, mas conheceram uma disseminação até ao ano 2020. Eu digo 2020 porque ainda este ano foi publicado o primeiro volume dos Parva Naturalia e vai também sair o volume dedicado à ética. E, portanto, nós podemos falar de um tempo que vai de 1592 até 2020. Mas, para não me estender muito, podemos nos concentrar no grande período editorial do curso, que é de 1592 a 1730. E a física, por exemplo, neste período, conhece 19 edições. Teve uma edição também em 1984. O livro dos Meteororum conhece 19 edições, portanto, o período de 1593 a 1730. A Ética conhece 22 edições no mesmo período, ou então 23, se quiserem já contabilizar a deste ano. O Decálogo conhece 22 edições também. O Decálogo, em princípio, será publicado ou ainda este ano, em 2020, numa edição bilingue, ou no princípio do próximo. Os Parva Naturalia, já disse, conheceram 22 edições, até 1730. O De Generatione conheceu 20 edições até 2003. O De Anima, 21 edições até 2013. Portanto, não me estou a referir a edições, neste caso 2013, a edições publicadas em Coimbra, mas uma edição publicada em Hildesheim. A Dialética com 14 edições, em 1606 até 1976, ou então mesmo 2013. Bom, este é de facto um elemento importante que nos diz que houve uma produção de Coimbra que teve alguma repercussão editorial. E dá-se o caso curioso desta repercussão editorial ter conhecido também uma expansão estranha, inédita. E eu agora, para falar desta expansão estranha e inédita, gostava de partilhar convosco então a tela aqui do meu computador e mostrar-vos alguma coisa sobre isto. Falarmos rapidamente sobre isto, que é a expansão, se quiserem, a expansão oriental do curso conimbricense. Não sei se estão a ver com nitidez nos vossos computadores o que está aqui no meu. Em 1640, uma dupla formada por um padre italiano, Sambiase, e por um intelectual chinês, Guangqi, mais conhecido, ou aqui no Ocidente, conhecido por Dr. Paulo, publicam uma tradução, uma adaptação, que se diz Lingyam Li Shao. É aquele título que ali aparece em primeiro lugar. O Lingyam Li Shao é a conjugação ou a adaptação de dois títulos que os conimbricenses tinham pensado tratar em conjunto, como há muito pouco tempo a doutora Maria da Conceição Campos também frisou na sua apresentação, que é o De Anima e os Parva Naturalia.
Esses dois volumes conjugados deram origem a este primeiro título, Lingyam Li Shao. O segundo título que aparece em baixo, de Aleni, de 1623, tem de facto, se quiserem, o mérito de ter sido a primeira tradução, também feita por um padre italiano, jesuíta, Aleni, é o Xingxue Sushu. E para aqueles que acham muito estranho estes caracteres chineses, e para desmistificar um pouco o mandarim, eu resolvi colorir alguns dos caracteres que se repetem para facilitar a leitura e para verificarem que aquilo que se lê num caractere, por exemplo, na segunda linha, em cor-de-rosa, depois vai se repetir quando se lê em terceiro lugar, na terceira linha. Então, o que é curioso é que em 1683 o padre Ferbiste concebe uma ideia fantástica, que é fazer uma espécie de enciclopédia em 60 volumes, intitulada, como ali se lê, Tiongli Xue, portanto lá estão a ver a palavra cor-de-rosa, o caractere cor-de-rosa, Xue, em 60 volumes, dos quais só conhecemos 14, evidentemente, e nesses 60 volumes publicados, ou pensados, cogitados, pelo padre Ferbiste em 1683, temos vários textos que são adaptações ou transformações das obras dos padres de Coimbra. Designadamente, uma adaptação da dialética de Sebastião do Couto, intitulada Hingli Tan, que neste caso recebe um outro título, chamado Li Bianji Wu Gongchen, e este título, Li Bianji Wu Gongchen, significa os 5 universais lógicos. Se quiserem, aquela palavrinha, aquele caractere, o primeiro caractere que está por baixo da palavra do Couto, o primeiro, Wu, quer dizer, é o algarismo 5, para desmistificar um bocadinho mais e para mostrar que quem tem um bocadinho de visão gestáltica e boa memória pode ter dificuldade em chegar ao mandarim, mas não tem dificuldade em lê-lo. E então, este texto, esta grande enciclopédia de Tiongli Xue, do padre Ferbiste, inclui, para além desta adaptação da dialética de Sebastião do Couto, inclui também o Li Tueji Zhuang Luon, que é acrescido, que é no fundo um texto que acrescenta, ou se quiserem, apropria-se dos Analítica Priora, que tinham sido traduzidos também no próprio território chinês por um grupo, ou por 4 mãos, um grupo formado por 2 pessoas, o padre português Furtado, que todos conhecem, e pelo intelectual chinês também, Zhi Zhao. E o volume, ou melhor, a enciclopédia do padre Ferbiste, concebida em 1683, inclui também traduções dos tópicos da física de Manuel de Góis, entre outras matérias. Era uma enciclopédia vasta, portanto o projeto do Ferbiste não se esgota nos conimbricenses, mas serve-se dos conimbricenses e amplifica-o para muitas matérias. E nesses tópicos o padre Ferbiste inclui, por exemplo, as razões físicas, que é uma espécie de adaptação da física do Góis, Xing Xing Ji Li Tuei, e depois inclui também já o volume que está em baixo, os 2 títulos, reparem nos 2 títulos que estão em baixo, os 2 títulos estão em baixo, o primeiro é exatamente a repetição daquilo que aparece lá em cima, Lingyam Li Shao, e o segundo, Xingxue Sushu, que significam, portanto, ou que são adaptações, nada mais, nada menos do que adaptações do De Anima e do Parva Naturalia. Uma forma de nós traduzirmos este novo título do padre Ferbiste, ou esta adaptação do padre Ferbiste que diz respeito ou que está relacionada com a física do Manuel de Góis, seria, por exemplo, dizermos que é uma espécie de exposição sumária dos estudos sobre a natureza. Mas isto, e agora vou sair um bocadinho da historiografia, para suscitar também o interesse dos meus ouvintes e dos meus queridos amigos que agora me estão a ver e que estão a participar nesta iniciativa do Instituto de Estudos Filosóficos, para mostrar-vos alguns dos problemas teóricos que podem advir desta novidade e desta característica ou desta especificidade do curso conimbricense. A primeira palavra que aparece ali antes da é a palavra que hoje em dia se usa na China para falar da filosofia. Lê-se
zhou shui. E esta palavra zhou shui foi uma invenção de um japonês, de um erudito japonês chamado Nishi Arimane, no século XIX. Portanto, a coisa mais interessante, o desafio teórico mais interessante é exatamente este. Quando no século XVI e no século XVII, sobretudo, chega um conjunto de saber em livros e em manuscritos, como sabem, divulguei há muito pouco tempo que um dos manuscritos de um texto da física do Pedro da Fonseca encontra-se na China, na biblioteca de Beitang. E, portanto, o grande desafio era teórico, era exatamente como dizer em chinês palavras, conceitos, como traduzir ideias que não existem nesta cultura. E isto representava para os tradutores um desafio enorme e para os teóricos e para nós hoje em dia também, para aqueles sobretudo que apostam no diálogo das civilizações, na avaliação desse diálogo e na estratégia de impedir que haja uma colonização de uma civilização sobre outra, o problema que se punha era exatamente como dizer aquilo que nós fazemos no Ocidente. E reparem nesta coisa curiosa, que é a primeira palavra que aí está no slide, zhou shui, que significa filosofia hoje no século XX, confrontada com a terceira palavra que aparece na lista, que se lê fei, luo, suo, fei ya. E todos percebem imediatamente que ao ouvirem-me dizer fei, luo, suo, fei ya, eu estou nada mais, nada menos do que apenas a repetir uma transcrição fonética da palavra grega filosofia. Esta tinha sido, aliás, a solução árabe, conforme veem também neste slide. A palavra falsafa em árabe é também ela uma transcrição fonética da palavra grega filosofia. E esta estratégia tinha sido adotada, fonética, tinha sido adotada na Arábia, ou na língua árabe, como é óbvio, para traduzir outros conceitos, como o conceito de matéria, ou o conceito de ser por si, etc. Mas na China o desafio, muito depois, com certeza, o desafio acontece. E ao acontecer, o que é que se faz? Faz-se primeiro o reconhecimento de que parece haver uma impotência na língua chinesa para dizer aquilo que os ocidentais diziam. E então a primeira palavra que aparece aí lê-se luorijia. A segunda palavra lê-se dialedijia. Vejam que eu sublinhei ou colori com azul exatamente os últimos caracteres para vocês ouvirem e perceberem que é exatamente a mesma pronúncia jia. E fei, luo, suo, feia. E vejam o caso ainda mais flagrante, que é o caso de alma, que eles diziam, tal escrito, ya, ni, ma. Ora, como é óbvio, ya, ni, ma não é senão a transcrição também fonética, isto é, uma solução fácil de traduzir a palavra grega psyche pela via do latim anima. Curiosamente, e por isso é que isto é que é um problema teórico interessante, estas recepções orientais tiveram paralelo no Ocidente. E então temos aqui um grupo de fotografias muito curioso de alguns filósofos ocidentais e alguns deles mesmo muito respeitáveis. O de cima, Herder, e por baixo do Herder está Heidegger. Por baixo de Heidegger, é claro, isto não está por ordem, eu peço desculpa, por ordem histórica, mas por baixo do Heidegger está Husserl. Ao lado do Herder, em cima, está Hegel. E por baixo do Hegel está Gadamer. E depois temos este outro senhor ao lado, que é o Karl Jaspers. Porquê é que eu pus o Karl Jaspers ao lado de todos os outros, mas separando-os? Precisamente porque há aqui dois grandes grupos. Karl Jaspers não concorda com a solução pensada ou cogitada por Herder, depois promovida por Hegel, desenvolvida e aceita por Husserl, por Heidegger ou por Gadamer, no sentido de que aquilo que nós encontramos no Oriente, reparem, a fei, luo, suo, feia, que era ocidental, ou a zhou shui, que é a expressão do século XIX, é a maneira que a partir do século XIX, roubando
uma palavra ao Japão, se foi buscar para a China a possibilidade de falar de filosofia, tal como nós hoje a dizemos. Por exemplo, os grandes departamentos das universidades chinesas ensinam filosofia marxista, Zhou e não a feia ou sua feia, porque é uma palavra que já nem sequer existe, não é? Mas Karl Jaspers tem uma atitude diferente de todos os outros, porque Karl Jaspers concebe a possibilidade de haver um diálogo entre estas duas, chamemos maneiras diferentes de pensar. Para ele seria filosofia, enquanto que nos casos dos outros autores que estão no grupo do lado, todos eles seriam mais ou menos unânimes em dizer que não, ou porem algumas reticências. E isto porquê? Por uma razão muito simples, que é aquela razão que se vive no século XVI. E a razão que se vive no século XVI é aquela que aparece agora neste slide, em que temos a figura de Aristóteles e a figura do sábio Confúcio. E, a propósito de Aristóteles, nós hoje temos a palavra adaptada já e consolidada, e o saber consolidado, até do ponto de vista didático, que é Zhou. E que é o quê? Bom, é evidentemente a continuação daquilo que seria o logos grego. Enquanto que a palavra, portanto, o logos, eu vou aqui usar a palavra, o conceito do logos como aquele que identifica o tipo de trabalho que nós fazemos em filosofia no Ocidente. Embora todos já estejam a desconfiar que, para mim, filosofia e Ocidente não faz sentido repetir a palavra Ocidente, porque só há filosofia ocidental. Eu sei que isto é polémico, mas ao lado temos a figura de Confúcio e por baixo da figura de Confúcio temos talvez a noção capital do confucionismo, que é a noção de Yin. Reparem que eu vou explicar esse caractere porque é um caractere muito interessante e permite-nos confrontar esse caractere com a situação do logos grego, que é a nossa herança e que foi aquele que os padres jesuítas levaram para o Oriente. E eu volto a insistir aqui, eu estou a afastar-me um bocadinho da historiografia, mas eu vou já retomar esta dinâmica historiográfica. É só para, enfim, excitar ou então aconselhar ou ver se alguns dos jovens que não se interessam muito por história da filosofia, apesar de tudo também se podem vir a interessar pelos conimbricenses, ainda que por outra perspectiva que não seja meramente historiográfica. O caractere Yin, que está aí no vosso quadro ao fundo, é um caractere formado por conjuga dois caracteres distintos. Aquelas duas linhas horizontais são o algarismo 2. Portanto, quando nós queremos escrever 2 em mandarim, escrevemos assim, um traço por cima e outro traço por baixo. Mas o traço do lado é que se lê exatamente como a palavra que eu quero agora falar-vos, que é a palavra Yin, que quer dizer ser humano, ou pessoa melhor, não é? Portanto, a noção central do confucionismo é o encontro de duas pessoas, Yin. Yin é a forma em que hoje em dia se pode dizer duas coisas diferentes. A benevolência, a humanidade, se quiser, o sentido da humanidade, mas ao mesmo tempo, pessoa. E, portanto, um pensamento que gira em torno da noção do encontro de duas pessoas, Yin, que nós poderíamos esclarecer melhor se traduzíssemos por benevolência ou por humanidade, sentido de humanidade, que é a noção central do confucionismo, não pode ser paralela, não se pode pôr em paralelo com a noção grega de logos, ou de Zhou, que está aqui do outro lado, que se desenvolve sob o nome de Confúcio. Perdão, de Aristóteles. Agora, vamos abandonar por instantes este slide e para vos mostrar que, de facto, depois desta passagem, deste voo pela perspectiva não historiográfica, deixem-me voltar então à historiografia e de dizer-vos que felizmente as coisas agora começam a mudar. E começam a mudar por várias razões. Eu vou mais uma vez fazer uma publicidade, em primeiro ao dicionário do curso filosófico conimbricense, que contém mais de 500 entradas
que esclarece, que pode ser um ótimo veículo para uma entrada, para uma leitura objetiva do curso Conimbricense, sobretudo para aqueles que não sabem latim. E, mais importante ainda, seguramente, do que este dicionário, o trabalho que o Dr. Simone Guidi e eu estamos a desenvolver através do site, e agora vou também partilhar convosco esta imagem, esta situação, espero consegui-lo fazer. Não estão a ver ainda, pois não, os Conimbricenses, a página dos Conimbricenses. Estão a ver? Estão a ver? Sim. Ok, Agora pronto, sim. obrigado, desculpem. Então, o que é que esta enciclopédia editada por mim e o Dr. Simone Guidi nos traz? Bom, traz todas, faz o estado da questão, evidentemente, ou tenta fazer o estado da questão, e abre imensas perspectivas, algumas delas que nós nem sequer suspeitávamos. Por exemplo, aqui na enciclopédia, e por razões de tempo vamos só apenas passar pela enciclopédia, aqui na enciclopédia temos coisas fantásticas que poderão suscitar o interesse de alguns de nós, ou de vós. Não só as entradas sobre os grandes autores do curso Conimbricense, mas sobretudo um conjunto de autores que estão em torno, antes ou posteriores, um conjunto de instituições. Evidentemente, eu já nem sequer estou a referir-me, porque toquei há pouco nisso, porque esses são os dois autores mais acarinhados pela historiografia internacional, no caso de Soares e o caso de Molina. Portanto, nós temos também uma secção dedicada a Soares, muito vasta, aliás, e teremos também uma outra secção, se tudo correr bem, dedicada a Molina. Mas temos coisas muito curiosas, como, por exemplo, a importância dos conimbricenses e da ciência. Temos aqui autores muito curiosos. Temos novidades, e também para abreviar, eu vou apenas falar de... Enfim, temos aqui a secção chinesa que também está aqui. Queremos abrir uma secção sobre a América Latina e queremos também ainda abrir uma secção sobre a Índia, porque seria muito pobre se o não fizéssemos. Mas lá está, temos agora duas situações muito curiosas, a situação de Karl Marx e do curso Conimbricense, a situação de Charles Sanders Peirce e do curso Conimbricense, e em breve teremos, graças ao contributo também de um outro autor, de um outro colaborador recente, uma relação entre Burton e o curso Conimbricense. Temos, por exemplo, esta coisa fantástica que é uma precisão cada vez maior sobre a entrada de Descartes em Coimbra. Antigamente nós pensávamos que Descartes tinha entrado pela mão do jesuíta António Cardoso. Hoje temos algum rigor maior e sabemos que provavelmente nos anos 1640, em Portugal, ou melhor, em Coimbra, no Colégio de Coimbra, conhece-se e ensina-se a matemática cartesiana. E, portanto, podemos dizer que a matemática cartesiana é a primeira a chega antes até do próprio pensamento. Alguns autores dizem que porque em Coimbra não havia muita paixão por Descartes e, portanto, a melhor forma de entrar seria exatamente através do seu pensamento matemático. E como é que entra? Bom, no estado atual da ciência, o que nós podemos dizer é uma coisa muito simples. Descartes entra em Coimbra trazido pelas mãos dos estrangeiros que vêm para cá à espera de embarque para a China ou para a Índia e que têm uma formação matemática e ocupam o seu tempo, enquanto esperam pelo barco, ocupam o seu tempo ensinando matemática no Colégio de Coimbra e no Colégio de Lisboa. E, portanto, nós conhecemos os nomes desses autores e podemos perfeitamente, se quiserem, neste momento já vai ser possível, mas em breve ainda será possível melhor, se forem ver o artigo sobre Adam Eigenler ou o artigo sobre Antoine Thomas, que está aí anunciado, mas que em breve será publicado, verificarão, de facto, de que é que eu estou a falar quando falo da entrada de Descartes em Coimbra. Mas é apenas um dos nomes, porque depois muitos outros poderiam ser, e deverão, evidentemente, ser estudados, e espero que este contributo da enciclopédia promova essa investigação. Bom, tudo isto me leva a falar daquilo que seria uma espécie de seita dogmática, que é reivindicar que se fale também de uma escola de Coimbra, que está ausente na historiografia, mas que se possa vir a falar, ou que se comece cada vez mais a falar de uma escola de Coimbra, tal como se fala de uma escola de Bagdade, ou tal como Rafael promoveu a escola de Atenas,
ou como se fala da Escola de Viena, ou da Escola de Marburgo, com Hermann Cohen, etc. E para isso, se nós evitarmos esta associação de escola à ideia de seita dogmática, e quem associa estas duas coisas é um filósofo com muito sentido de humor, chamado Mário Bunge, que diz que uma escola de filosofia é aquela que toma uma meia-verdade e proclama-a como sendo inteiramente verdadeira e a única verdade que existe. E depois diz até que estas escolas são difíceis de contrariar e são difíceis de abater porque encerram um grão de verdade e normalmente são alimentadas por movimentos sociais. Ora, este movimento social é evidentemente a Companhia de Jesus em primeiro lugar e a sua expansão. E, portanto, quando nós pudermos ter uma leitura geográfica da expansão do curso, e eu vou explicar aqui já muito em breve porque que insisto nesta dimensão geográfica, porque eu julgo que é uma particularidade, uma especificidade da Escola de Coimbra, mas dizia eu que em breve nós podemos fazer um mapa geográfico da Escola de Coimbra, que não só se ocupará tanto da China, e eu ocupei mais da China porque aqui a investigação está muito mais desenvolvida, mas também terá que se ocupar do espaço sul-americano e, vejam lá vocês, até do próprio espaço africano, que é aquele sobre o qual nós sabemos menos. Portanto, estas são algumas das pistas de investigação possíveis. E para terminar, quais seriam então, no estado atual da ciência, as características daquilo que eu gostaria que se passasse a chamar a Escola de Coimbra? Bom, eu tenho necessariamente que a confrontar com uma outra escola. Evidentemente, aquela que nos está mais próxima seria a Escola de Évora e a Escola de Salamanca. A comparação com a Escola de Évora é muito difícil. E é muito difícil por uma razão simples, é que não há muitos estudos sobre Évora. E, portanto, vou propor em 2 minutos, uma rápida enunciação das características daquilo que poderia ser a Escola de Coimbra em confronto com a Escola de Salamanca. Aliás, a Escola de Salamanca, a Escola de Coimbra e a Escola de Évora têm uma história comum e, portanto, não pode ser dissociada. Mas neste esforço de eu construir ou tentar identificar características próprias, eu vou propor algumas. E vou fazê-lo em comparação com a Escola de Salamanca. Reparem, isto é apenas uma estratégia questionável e baseia-se no estado da ciência atual. Ora, o que é que define a Escola de Salamanca? Em primeiro lugar, Francisco de Vitória. Então, nós temos que encontrar o que é que define a Escola de Coimbra e a resposta parece-me óbvia: Pedro da Fonseca. Porque Pedro da Fonseca é a figura que está por detrás de todo este processo, do Manuel de Góis, até ao Sebastião do Couto e depois dos outros autores, que, mais uma vez, no tal livrinho de que vos falei no princípio, até se fala só em 3 autores e não em 4. Segunda característica. A Escola de Salamanca é dominada pela Ordem Dominicana. A Escola de Coimbra é dominada pela Companhia de Jesus. São coisas diferentes. Reparem, isto leva, aliás, a um grande equívoco, que é o de pensar que a Escola de Coimbra é a Universidade de Coimbra, que é, por exemplo, o erro em que entra o Coplestone. Não é verdade, porque os jesuítas tiveram muita dificuldade em aceder às cátedras da universidade e, à exceção do grande Soares, poucos mais o conseguiram, e aqueles que o conseguiram foi em espaços muito breves. A Ordem Dominicana, a Ordem Ioranimita, os franciscanos, etc., dominaram sim a universidade, mas evidentemente não podiam dominar o Colégio de Jesus e não o Colégio das Artes, como habitualmente se diz. Terceira característica. A Escola de Salamanca é uma escola neotomista. O que é que caracteriza a Escola de Coimbra? Esse facto de ser neo-aristotélica. Porque, efetivamente, o seu grande autor não é Tomás de Aquino. O curso conimbricense não é um comentário a Tomás de Aquino. O curso conimbricense é um comentário a Aristóteles. E é assim que Fonseca o caracteriza num texto fantástico que eu voltei a publicar, que foi traduzido há muitos anos já, mas eu voltei a publicar agora no dicionário. A quarta característica, já perdi a conta. A Escola de Salamanca é dominada pela teologia e pelo direito. A Escola de Coimbra é dominada pela filosofia. As questões de direito são reservadas para 2 áreas que não pertencem à Escola de Coimbra, tal como eu entendo. A saber, a Universidade de Coimbra
e a Universidade de Évora, obviamente. Outra característica, a Escola de Salamanca é espanhola, sobretudo espanhola. A Escola de Coimbra é luso-espanhola, até por razões óbvias que estão ligadas à situação política da ligação das duas coroas. E, finalmente, podíamos dizer que enquanto a Escola de Salamanca tem uma atividade política, uma intervenção na filosofia política muito grande, e é isso que explica a sua importância e o seu relevo no continente sul-americano, por exemplo, mas também em Évora, onde alguns dos autores desenvolveram estas matérias. Aquilo que se passa em Coimbra ou na escola, enfim, que chamemos a Escola de Coimbra, é sobretudo o âmbito da moral que é acentuado e não tanto o âmbito da política. Aliás, a política é praticamente um apêndice da moral. Evidentemente, isto não resolve problemas. Isto é uma maneira de levantar mais problemas, portanto, eu não quero dizer com isto que isto é a solução. Eu não encontrei solução absolutamente nenhuma, estou apenas a propor pistas de investigação e provocações para que possam ser refletidas, repensadas e depois, quem sabe, daqui a uns anos, totalmente modificadas. Ficamos com um grave problema, que é como e onde colocar Soares e Molina. Muito obrigado.